bem-vindos ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje eu venho trazer para vocês o 11º livro da série Rosemary Beach, da autora Abby Guinness. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então eu venho trazendo para vocês o 11º, lembrando que a história desse casal tem o volume 1 e o volume 2. Quem nos trouxe foi a editora Arqueiro. Aqui nós vamos conhecer a história de Reese e Maisie em 228 páginas. E digo para vocês que essa história é maravilhosa. Bom, se você me segue aqui no canal, você vai saber que eu sou mega apaixonada por essa série, que é uma série mais juvenil, por conta dos personagens tem em torno de 18 a 26 anos. Homens ricos, homens lindos, maravilhosos, que têm ali os seus traumas, que têm ali o seu modo de pensar e vai aprendendo, após encontrar a mulher da sua vida, nova forma de ver a vida. Aqui, em A Sua Espera, nós vamos conhecer a Reese. Ela é uma garota que ela passou por muitas situações complicadas na sua infância e adolescência. Ela é aquele tipo de menina que não teve um pai, que a mãe se casou novamente, o seu padrasto a usava como saco de pancada, automaticamente a sua mãe também passou a odiá-la por conta do marido e fez da vida da menina um inferno. A mãe dela é aquele tipo de mãe que tinha inveja da filha, porque conforme a filha foi crescendo, foi desabrochando, foi se tornando uma mulher linda, cheia de curvas, fazendo com que a mãe dela odiasse tudo aquilo, sempre fazendo com que ela se sentisse mal por ter o bumbum mais avantajado, por ter os seios maiores. A mãe dela sempre fazia questão de menosprezar ela. Ela ainda tem uma questão que ela tem muita dificuldade de aprendizado, e isso faz com que não só a mãe dela, o padrasto, como os amigos do colégio, os próprios professores vivessem dizendo que ela era burra, que ela era lenta. Enfim, essa menina sofreu pra caramba. Até uma certa idade, ela rezava para que o padrasto parasse de bater nela. Porém, depois de um tempo, ela começa a rezar para que ele volte a bater nela, porque agora começou outro tipo de abuso, fazendo com que ela sinta nojo dela mesma, fazendo com que ela entre em desespero todas as vezes que ela chega em casa, o padrasto está e a mãe não. Vai chegar um dia, gente, olha, eu digo pra vocês que eu li esse livro, acho que uns 4, 5 anos atrás, não me recordo. E a série inteira, na verdade, eu li. E assim, mesmo agora, depois de tantos anos, cada vez que eu releio cada história dessas, eu digo pra vocês que eu sinto as mesmas emoções. E eu vou dar um spoiler pra vocês nesse aqui específico. A nossa Reese, ela tá em casa. Infelizmente, o padrasto já estava em casa. Ela não conseguiu chegar depois dele. A mãe dela ainda não tinha chego. E ele a chamou. E ela sabia o que ia acontecer. Ela entra em pânico. Assim, quando ela se aproxima da sala, ela fica pensando que é melhor ela enfrentar o pitbull, que já mordeu ela há um tempo atrás, do que tem que enfrentar as mãos nojentas daquele homem. E dessa forma, ela corre pro quintal. Mas a porta está trancada. E é aí que tudo vai acontecendo, é aí que a mãe dela entra, e eu vou dar esse spoiler também, e é aí que a mãe dela não só a culpa, como ainda a expulsa de casa. Confesso pra vocês que foi a melhor coisa que aconteceu pra Reese. Porque tudo bem, ela ainda era nova, ela teve que enfrentar muita coisa, mas pelo menos ela não ia mais ter que aguentar os abusos psicológicos e físicos, tanto da mãe quanto daquele padrasto. Então ela vai acabar chegando a Rosemary Beach. Lá ela consegue emprego de faxineira através de uma agência. E também ela conhece o Jimmy. Gente, o Jimmy é aquele cara. Eu senti falta da história só dele, viu? Eu acho que a autora podia ter feito uma história só do Jimmy. Ele é aquele que desde o primeiro livro tá ali trabalhando no clube, ele é amigo de tudo e de todos. Ele foi quem apoiou a Braylee desde o primeiro livro, desde o primeiro momento. Então ele é um amor de pessoa com todas as pessoas que passam na vida dele. E ele fez a mesma coisa com a nossa Reese. Ele percebe que tem uma coisa estranha com ela, ele percebe que ela tem assim um pavor de ficar perto de homem. E como ela é gay, né, então isso facilita com que ela tenha uma amizade muito bacana com ele. Ela vai, gente, acabar trabalhando na casa de quem? Da Nan, da Nanette, da
peste que inferniza todo mundo na série inteira. A Nena, ela tá viajando, tá para Paris, então ela acaba limpando a casa sem conhecer essa Nena. Ela só escuta falar que ela é uma megera. E é um dia limpando essa casa que ela acaba conhecendo o Maze, que o Maze, ele é irmão da Nanette, irmão da Hiller, por conta que o Kiro saiu fazendo filho para todo mundo, que é o pai deles, né? Ele fica encantado com aquela mulher. Ele fica admirado com aquela mulher. O Maze, ele é então um cowboy, ele vive no Texas e ele tá ali para passar um tempo com a Hiller, que é sua irmã amada e querida. E ele não tem muito tempo assim para mulheres, ele não pensa muito nisso, ele tem uma amizade colorida lá no Texas e para ele tá muito bom. Só que a nossa Reese, ela acaba passando para ele uma necessidade de cuidado que ele fica tão protetor com ela que vocês não têm ideia. Muita coisa vai acontecer e que faz com que ele se aproxime cada vez mais dela. Lembrando, gente, que o encontro deles vai ser muito bacana no primeiro momento, a maneira que ele encontra ela, a maneira que ela vê ele pela primeira vez, o susto que ela leva. Vai ter um acidente ali dentro da casa, no qual ela vai se preocupar com o que ela fez e não com ela, e ele fica indignado de ver o quanto ela está machucada, o quanto ela quer cuidar dela, e ela dá um passo atrás dizendo que não precisa. Então, a partir desse momento, ele começa a ser protetor com ela, ele não gosta de saber que ela tá andando a pé, que é muito perigoso, ainda mais ela sendo linda, ela sendo chamativa do jeito que é. Conforme ele vai se aproximando dela, gente, ele vai notando que tem algumas coisas muito erradas, ele vai notando que ela tem alguns problemas, ele vai descobrindo aos poucos algumas das questões, como, por exemplo, essa dificuldade que ela tem para ler, para escrever. Nossa, gente, e se vocês verem a tristeza de como ele descobre isso, a cena, gente do céu, eu fiquei assim muito chocada, eu fiquei muito assim escandalizada de ver o sofrimento dela, de ver o desespero dela diante daquela situação. Tem a cena de ciúmes, porque assim, ele tem esse cuidado com ela, ele vai pro Texas, qualquer coisa que acontece, ele volta para poder ajudá-la, mas ela não consegue acreditar que ele está tendo algum interesse por ela, porque afinal de contas, a vida inteira ela ouviu o quanto ela era inútil, o quanto ela não era boa o suficiente, e ela ouvia sempre do padrasto dela que ela servia somente para satisfazer os homens, que nenhum homem ia querer ela de verdade, nenhum homem ia se apaixonar por ela de verdade. É mais um homem lindo, rico, maravilhoso, igual o Maze. E dessa forma, eles têm essa amizade, então, no qual ela já está apaixonada por ele e ela sabe que ela não pode levar essa paixão adiante. Assim, ela acaba, no momento que o Jimmy acaba viajando, que é quem dá carona para ela, e deixa o Ted, que é um amigo que ele confia fielmente, para poder ficar levando e buscando ela nos trabalhos. Porém, gente, o nosso Ted é aquele galinha, é aquele que não pode ver uma mulher que ele cai matando, e claro que ele ia adorar ficar fazendo o papel de chofer para nossa Reese, porque, gente, ele tava louco para pôr as mãos nela. Digo para vocês que quando o Maze fica sabendo, ele sai do Texas na mesma hora para poder vir e deixar claro para ela: você é minha, se você quer sair com alguém, você vai sair comigo. Que aí é onde ele se declara para ela. O mais lindo dessa história é que, assim, ele respeita o espaço dela, ele respeita o tempo dela. Então, ele sabe que tem alguma coisa muito complicada no passado dela e, assim, ele vai muito devagar. Ele dá a ela o poder de dizer não, ele dá a ela o poder de saber até onde ela pode ir. E dessa forma vai ter o primeiro beijo, dessa forma vai ter o primeiro toque, no qual, gente, ela vai se sentir atraída, no qual ela vai sentir desejo, coisas que ela nunca sentiu na vida. Mas ela ainda tem aquele bloqueio, porque ainda ela se recorda, ela sente na pele tudo que ela passou na mão do padrasto. Gente, eu digo para vocês o seguinte, ela vai então se soltando, ela vai confiando no Maze, que é a coisa mais importante para ela, e ele deixa bem claro: eu quero que você confie em mim. E vai ter um momento no qual ele vai tocá-la mais intimamente, e ela tá se esforçando ao máximo. Ela tá se esforçando ao máximo para que aquele pânico não tome conta dela. Mas é impossível. E nesse momento, vou dar essa spoiler para vocês também, ela tá ali beijando ele tá acariciando ela, e quando ele faz um gesto que vem à tona o que o padrasto dela fazia naquela mesma região, daquele mesmo jeito mais bruto, ela entra em desespero. Assim, ela corre pro banheiro, ela começa a lavar o rosto e ela começa a falar consigo mesma: está tudo bem, você está bem. Gente, cortou o meu coração.
O Maisie pede desculpa, fala que ele não devia ter feito aquilo, que ele passou dos limites, ela fala que não. E aí ela começa a ficar mais perturbada, porque ela vê, eu sou uma pessoa que dá trabalho, eu sou uma pessoa problemática. Ele deve ter outras mulheres, né, para poder satisfazer, porque eu não consigo dar o que ele precisa. E ela começa a ficar paranoica com isso, mas ele vai com cautela, ele vai com calma. Mesmo ela confiando nele, vai demorar um tempo para que ele consiga realmente amá-la como ela merece ser amada. Porque, gente, o jeito que ele trata ela, o jeito que ele faz com que ela tenha confiança e que ela vai desabrochando, com que ela vai cedendo, não só os caprichos dele, porque assim, se for só o capricho dele, ele não estaria pensando nela, mas não, primeiro ele quer que ela se conheça, primeiro ele quer que ela sinta prazer, para depois ele ter prazer. Tanto que vai ter vários momentos que ele vai dar prazer a ela e ela vai ficar ali, né, só vendo o sofrimento dele. Vai ter então um momento que ela vai se entregar para ele de corpo e alma, vai ter um momento então ela vai conseguir esquecer o passado dela de certa forma. Porém, ele vai receber uma mensagem e essa mensagem vai fazer com que ela se sinta suja, vai fazer ela pensar que tudo que ela viveu, os segredos que ela ainda esconde dele, a hora que vinha à tona, ele vai sentir nojo dela, ele não vai querer. E claro que ele tinha uma outra mulher, e claro que ele estava transando com alguém, porque ela é problemática, ela não consegue dar o mínimo para ele. Então, naquele momento, ela viu que ela não poderia ficar com ele. Como ela já estava sofrendo por amá-lo, então ela decidiu que teria que terminar. A forma que ela termina, as coisas que ela fala para ele, é algo que machuca muito, é algo que faz com que ele sofra muito. E naquele momento ele toma a decisão. Eu lutei por você o quanto deu, só que agora você tem que lutar por mim. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Você tem que dar um passo adiante. Eu não posso fazer mais nada. Tudo que está no meu alcance eu fiz. Mas mesmo assim ele continua cuidando dela, mesmo de longe. Eu digo para vocês que a separação deles vai durar semanas, no qual ela vai estar em Rosemary Beach sofrendo pra caramba, pelo fato de não ter ele, pelo fato de sentir saudade dele, ao mesmo tempo se menosprezar. Os pesadelos vêm com tudo, o passado dela vem com tudo, fazendo com que ela não durma, com que ela não coma, fazendo com que ela sobreviva a toda aquela situação. Ao mesmo tempo, enquanto ela acredita que o nosso Maisie está lá no Texas, seguindo a vida dele, que está lá rodeado de mulheres, tendo tudo que ele desejou, o Maisie também está sobrevivendo. Ele está sentindo falta do cheiro dela, ele está sentindo falta do toque dela, está sentindo falta dos beijos dela. Mas ele tem na consciência dele que ele não pode mais fazer nada por ela, que ela tem que decidir. Digo para vocês que o final vai ser ainda um final mais espetacular, por conta que a nossa Reese, ela vai acabar recebendo uma visita inesperada, uma visita que ela nunca imaginou que ela poderia ter em sua vida. Essa visita faz parte do seu passado. Essa visita está ali para, vamos dizer assim, consertar um erro que foi feito no passado. E assim termina com ela tendo essa novidade na sua vida e tendo principalmente que lidar com mais essa situação. Então eu vou deixar para vocês esse livro que é maravilhoso, essa história que é de... gente, essa história é de arrepiar. Lembrando que o 12º livro é a continuação e o final desse casal, do Maisie e da Reese. Então eu agradeço muito pela sua companhia. Peço, por favor, para você que não gosta de romance adolescente, jovem, dê uma oportunidade a essa série, porque ela simplesmente é maravilhosa, do primeiro ao último livro. Agradeço muito pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima!